E aí, beleza? Como que você está? Então, hoje você está aqui para saber o que é Joomla e como instalar isso. Se liga aí. Bom, Joomla é um CMS. Eu já fiz um videozinho explicando o que é CMS. Vou colocar um cartão em algum lugar aqui, um link em algum lugar aqui, dá uma olhadinha para você entender melhor o que é o CMS. O Joomla é um CMS, ou seja, uma ferramenta que controla conteúdo. Hoje nós vamos instalar o Joomla, que é uma das ferramentas que eu acho mais versátil e mais interessante para você que está querendo montar um site, e esse site é dinâmico. Sem falar da parte de SEO dele, que eu acho bem bacana. Se você também não sabe o que é SEO, clica em algum lugar aqui, vai aparecer o cartão explicando o que é SEO, Search Engine Optimization. Eu acho ele muito interessante por causa da parte de SEO, a parte de desenvolvimento dele é muito apurado, eu acho muito bacana, então, e tem muito plugin no mercado. Ele assim, digamos assim, ele é pau a pau com o WordPress. Só que eu acho ele muito mais interessante porque ele é muito mais favorável para mim que sou desenvolvedor e tenho muito mais interesse assim na parte de SEO pro site. Então vamos começar a instalar para você entender. Primeiro, os pré-requisitos dele. Eu estou instalando ele aqui numa versão Linux, então você vai ver aqui eu baixando ele na minha máquina e mandando para o servidor via FTP. Ele é uma versão que eu estou usando aqui, é o LAMP. Ele pré-requisito dele é que tenha PHP, MySQL e Apache, tá? Ele pode ser instalado abaixo de outros container de web? Pode. O foco dele é que tenha que ter o PHP, tá? Se não me engano, é a partir da versão 5.6. Beleza? Vai aparecer aqui na descrição outros pré-requisitos que ele precisa mais detalhado, mas basicamente é isso, tá? Então, antes de começar a instalação, você tem que criar o banco de dados seu no MySQL, guardar esse usuário e senha, tá? IP do servidor e o nome do banco de dados que você criou. Depois você precisa de um domínio apontando para essa pasta onde vai estar o Joomla. No caso aqui, a gente está instalando na raiz, mas você pode fazer isso num subdiretório, ou seja, uma pasta à parte do seu site. Eu recomendo que ele esteja na raiz, até por questões de SEO dele, de otimização da URL. Então seria muito bacana se ele fosse seu site principal, do seu domínio principal, ok? Vamos lá, vamos ver aqui no computador como funciona essa instalação. Não é difícil, é praticamente o wizard, next, ok. No finalzinho tem uma parte lá que ele fala de multilinguagens, e eu vou fazer aqui a instalação da multilinguagem, mas não vai ficar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Mais pra frente eu vou soltar um outro vídeo explicando como funciona e como instalar, depois como cadastrar matérias, utilizando a parte de multilinguagens do Joomla, ok? Então liga aí na instalação. Então vamos começar aqui a instalação. Primeira coisa, a gente tem que baixar o Joomla, né? Então vamos no site do Joomla, joomla.org. Aqui na homepage do Joomla você vai ver download Joomla, clica aqui já. A versão que eles têm disponível, a última que foi lançada agora, é 3.8.1. Vamos clicar aqui e vamos baixar, tá? Só que lembrando que é uma aplicação client-server, esse arquivo tem que estar no servidor e não na nossa máquina. Então a gente tem uma hospedagem aqui, a gente vai ter que enviar para nosso provedor. Para isso eu vou usar o FileZilla, tá? Já tem algumas configurações já estão setadas aqui no meu FileZilla, que é dados de conexão ao meu servidor. Então eu só vou clicar aqui em conectar, entrar com usuário e senha e vou enviar aqui meu Joomla para lá. Se vocês verem, já tem um Joomla lá, só que está com J minúsculo. Só para a gente não ter que esperar o download inteiro do Joomla do servidor. Vamos lá. No caso, o meu provedor ele permite entrar via terminal SSH no servidor para fazer as configurações que eu quero. Então alguns outros provedores têm uma área administrativa que a gente chama de painel e lá você faz isso. Então aqui eu vou copiar da minha pasta para a pasta onde vai ficar meu site final. Copiei, agora vou descompactar usando o Unzip. Alguns provedores também pedem, que no caso o meu, por exemplo, que a aplicação, os arquivos da aplicação tenham permissão só para o usuário Apache e grupo Apache. Por isso eu estou rodando esse comando choner-rf para todos os arquivos sejam do Apache. Outra coisa que é interessante para o SEO, no caso do Joomla, se for usar o URL dinâmica, é esse arquivo, ele tem que ser renomeado para .htaccess, então htaccess.txt para htaccess. Isso você tem que ver também se o seu provedor permite. A maioria dos que são LAMP, PHP, Apache, MySQL permite isso,
Então por isso que eu já estou aqui mexendo, mudando o nome do arquivo para o meu. Para mudar, uso o comando mv, tá? Nossa instalação aqui. O que eu vou fazer agora? Acessar o site da minha aplicação. Quando ele carrega, ele vem com essa telinha aqui, pedindo algumas informações pra gente. Então, primeira coisa aqui é o idioma, que é português, que ele pega do browser padrão. Então, se você estiver usando o browser em inglês, ele vai sugerir inglês. Você só alterar, tá? A segunda coisa é o nome do site. Então, no caso aqui, você vai colocar o nome do seu site. Eu sugiro, por técnica de SEO, que você coloque alguma coisa referente ao serviço que você faz. Então, por exemplo, se eu trabalho para All-Dreams, então eu vou colocar lá All-Dreams, que é o nome do site, entre parênteses vou colocar desenvolvimento de software, tá? Na descrição, aqui embaixo, lembra lá de SEO, depois vê lá no vídeo de SEO, tem coisas bacanas que você tem que pôr aqui. Depois o seu e-mail, o usuário administrador que você precisa, então qual é o nome do usuário que você usa. Guarda isso no papel, anota em algum lugar, que isso é importante, usuário e senha, tá? Repete a senha novamente. E aqui embaixo a gente vai ter site em manutenção. Eu sugiro, no momento de instalação, deixe sim site em manutenção. Por quê? É para evitar que outras pessoas entrem no seu site no momento da instalação e até que você termine a configuração inteira do seu site, você vai deixar ele em manutenção, tá? Basicamente vai aparecer uma tela de login para o usuário se logar. Como ele não tem permissão, ele não vai entrar, tá? E nem o crawler do Google. Então só vamos continuar. A seguinte tela é referente a dados de banco de dados, onde que vai guardar as informações do seu site, tá? Então a primeira que a gente vai ver aqui é o nome do servidor. Vou colocar aqui MySQL. Aqui nós estamos instalando Joomla para MySQL. Então o seguinte é o nome do usuário. Então vou colocar aqui senha, nome do banco de dados. Prefixo para a tabela é um padrão. Todas as tabelas que forem criadas para o seu site vai ter esse prefixo na frente, www_, que é o que eu sugiro. No caso do site, se estiver instalando Joomla para colocar outra aplicação, você pode abreviar a sigla dele em 3 caracteres ou mais aí para criar essa sigla. Não recomendo muito mais de 3, senão o nome fica muito grande. E tem algumas métricas aí do MySQL que não permite nome grande de tabela. Então, para evitar problema na instalação, 3 caracteres também já é o suficiente para você, tá? Aqui embaixo você vai ver a opção criar processo de banco de dados antigo. O que ele vai fazer? Se já existiu algum banco de dados com o prefixo www na frente, se ele deve fazer uma cópia de segurança ou remover. Como é a nossa primeira instalação, eu vou clicar em remover. Mas se você já tiver tentado instalar, provavelmente possa existir esse banco de dados lá. Começou a instalar e deu erro, você vai tentar novamente, já exista, ou um banco ou um site antigo, daí vai existir o banco realmente antigo dele. Tá, então, no caso pra gente não é interessante, que tem até para ser mais rápido, vamos clicar em remover, a instalação mais rápida. Olha que legal, você clica em próximo, o que aparece pra gente? Ele está falando que existe um arquivo na pasta de instalação, _Joomla, e pra gente autenticar que somos nós os proprietários do site mesmo, nós temos que remover esse arquivo. Então vamos lá voltar para o meu shell script lá, para o meu SSH, e vamos remover esse arquivo. Arquivo removido. Agora vamos dar próximo. Bom, aqui a última telinha da instalação. Ele vai, presta bem atenção aqui que ele está perguntando, a primeira coisa que ele pergunta antes de finalizar é se eu desejo instalar algum conteúdo exemplo. Se eu quiser utilizar multi-idiomas, colocar nenhum. Eu vou deixar nenhum aqui, depois vou fazer um outro vídeo explicando como usar esse multi-idiomas. Configuração de e-mail, se ele quer que eu envie, se eu quero que ele envie as configurações para o meu e-mail, eu vou deixar aqui não, por enquanto, até porque é um e-mail fake aqui, só de exemplo pra gente. E aqui ele fala algumas determinações. Lá atrás eu falei para vocês que era o PHP versão mínima 5.6, né? Aqui eu corrigindo, até 5.3. Que ele precisa de verificação de pré-instalação, né? O Magic Quotes GPC desligado, registros globais desligados, suporte à compressão zlib instalado, suporte ao XML, suporte a banco de dados PostgreSQLite, MySQL, PDO MySQL, PDO MySQL. No meu caso, todos estão instalados, mas poderia ser só MySQL. MB Language é padrão.
MB String Overload Off, suporte análise ini, suporte JSON, suporte MyCrypt e configuração PHP gravável. Esse daí é o arquivo que vai ficar as nossas configurações que a gente setou até agora no nosso Joomla. Ele vai gravar nesse arquivo configurações.php. Por isso que lá atrás nós demos permissão para o usuário Apache para poder gravar, tá? Do lado direito, o que ele recomenda, se você ver aí meu servidor, o Output Buffering tá ligado, mesmo ele recomenda desligado. Mesmo ele recomendando desligado, o meu tá ligado, mas isso não vai impedir a instalação. Agora, do outro lado, se tivesse em verificações de pré-instalação alguma coisa que não estivesse como ele define, realmente a gente não ia conseguir concluir a instalação, tá? Esse processo demora um pouquinho, ele está criando banco de dados, está criando tudo aqui no nosso site, então pode ser que demore um pouquinho para você. Vamos direto para a tela de finalização aqui. Bom, concluindo a instalação, vai aparecer para você esse parabenzinho. Eu coloquei como nenhum idioma, ele aparece aqui se eu quero instalar os recursos de multi-idioma. E embaixo que é importante mesmo, que é o remover diretório de instalação, para que evite outro usuário tente instalar e derrubar seu site fora do ar. Então vamos clicar aqui em remover diretório de instalação. Removendo, vai aparecer aqui, parabéns, concluído. A gente pode ir já pro admin, o botão de remover vai ficar bloqueado. A gente pode ir acessar o admin ou o site para ver como ficou. Vamos entrar aqui no site. Como eu falei para vocês, vai aparecer a tela de login, tá? Mas se você entrar com aquele usuário e senha que você escreveu lá na instalação, você vai conseguir logar e ver como ficou. Vamos ver? Então, seu site agora padrão, ele tá assim, mas você pode alterar. Tem template, tem um monte de coisa que você pode instalar no Joomla e mudar isso. Vamos para a área da administração. Bom, depois que você loga, aparece essa mensagem do Joomla. Isso aqui é bem legal. Eu sugiro que você aceite sempre, porque você está passando informações para a galera que está desenvolvendo o Joomla. O Joomla é um software gratuito, então quanto mais informações eles receberem, melhor, para melhorar a aplicação, tá? Então sempre que eu posso, eu clico aqui em sempre e eles recebem, coletam as informações que eles precisam do site para estar melhorando sempre, tá? Então essa daqui é só a área de administração. Bom, a gente encerra por aqui a instalação. Bom, agora que você assistiu o vídeo inteiro, é bem longo, dá um pouquinho de trabalho assistir tudo, mas tem que assistir por causa tem alguns detalhes ali que eu passo da instalação. Mas no geral, assim, a maioria das informações que eu preciso para a instalação, que você precisa para a instalação, quem fornece é seu provedor. Alguns têm um processo automatizado de que você cria o banco de dados, cria essas informações e que você pode coletar elas, que é o painel do seu provedor, tá? Então, mas basicamente é isso. Mais pra frente eu vou fazer mais vídeos sobre Joomla, como utilizar, para que outras funcionalidades dele, como arrumar o layout, enfim. Mas por enquanto a instalação você já tem seu site aí, já dá para você explorar, já dá para você mexer e ver como funciona essa ferramenta do Joomla. Se ainda tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar com o Joomla, tá? Gostou do vídeo? Clica no joinha. E compartilha nas suas redes sociais. De repente alguém está querendo montar o seu próprio site, não tem dinheiro. E o Joomla é uma ótima opção gratuita que tem, tá? Que você pode fazer, porque você já tem um custo de hospedagem. Então o Joomla, você inibe esse custo de desenvolvimento. Ele é bem user-friendly e você consegue usar ele fácil, não tem muita dificuldade. Tirando essa parte de instalação que é um pouco mais complexa, né, que pede algumas informações de banco de dados, coisas que usuários iniciantes ou pessoas que estão montando a empresa podem não ter, mas vão aprendendo isso com o tempo. E não esquece, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo, hein? No nosso site, então pode ser que demore um pouquinho para você. Vamos direto para a tela de finalização aqui. Bom, concluindo a instalação, vai aparecer para você esse parabenzinho. Eu coloquei como nenhum idioma, ele aparece aqui se eu quero instalar os recursos de multi-idioma. E embaixo que é importante mesmo, que é o remover diretório de instalação, para que evite outro usuário tente instalar e derrubar seu site fora do ar. Então vamos clicar aqui em remover diretório de instalação. Removendo, vai aparecer aqui, parabéns, concluído. A gente pode ir já pro admin,
o botão de remover vai ficar bloqueado. A gente pode ir acessar o admin ou o site para ver como ficou. Vamos entrar aqui no site. Como eu falei para vocês, vai aparecer a tela de login, tá? Mas se você entrar com aquele usuário e senha que você escreveu lá na instalação, você vai conseguir logar e ver como ficou. Vamos ver? Então, seu site agora padrão, ele tá assim, mas você pode alterar. Tem template, tem um monte de coisa que você pode instalar no Joomla e mudar isso. Vamos para a área da administração. Bom, depois que você loga, aparece essa mensagem do Joomla. Isso aqui é bem legal. Eu sugiro que você aceite sempre, porque você está passando informações para a galera que está desenvolvendo o Joomla. O Joomla é um software gratuito, então quanto mais informações eles receberem, melhor para melhorar a aplicação, tá? Então sempre que eu posso, eu clico aqui em sempre e eles recebem, coletam as informações que eles precisam do site para estar melhorando sempre, tá? Então essa daqui é só a área de administração. Bom, a gente encerra por aqui a instalação. Bom, agora que você assistiu o vídeo inteiro, é bem longo, dá um pouquinho de trabalho assistir tudo, mas tem que assistir por causa tem alguns detalhes ali que eu passo da instalação. Mas no geral, assim, a maioria das informações que eu preciso para a instalação, que você precisa para a instalação, quem fornece isso é seu provedor. Alguns têm um processo automatizado de que você cria o banco de dados, cria essas informações e que você pode coletar elas, que é o painel do seu provedor, tá? Então, mas basicamente é isso. Mais pra frente eu vou fazer mais vídeos sobre Joomla, como utilizar, para que outras funcionalidades dele, como arrumar o layout, enfim. Mas por enquanto a instalação você já tem seu site aí, já dá para você explorar, já dá para você mexer e ver como funciona essa ferramenta do Joomla. Se ainda tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar com o Joomla, tá? Gostou do vídeo? Clica no joinha. E compartilha nas suas redes sociais, de repente alguém está querendo montar o seu próprio site, não tem dinheiro, e o Joomla é uma ótima opção gratuita que tem, tá? Que você pode fazer, porque você já tem o custo de hospedagem, então o Joomla, você inibe esse custo de desenvolvimento, ele é bem user-friendly, e você consegue usar ele fácil, não tem muita dificuldade. Tirando essa parte de instalação que é um pouco mais complexa, né, que pede algumas informações de banco de dados, coisas que usuários iniciantes ou pessoas que estão montando a empresa podem não ter, mas vão aprendendo isso com o tempo. E não esquece, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo, hein?